O silêncio de uma lâmina cortando o ar. O brilho de uma armadura negra sob a luz fraca de um calabouço. Ygritte, o cavaleiro negro de Solo Leveling, não fala, mas sua presença ressoa como um juramento eterno. Um tipo de juramento que hoje está desaparecendo no mundo real. Em uma era onde trair se tornou normal, onde relacionamentos acabam por mensagens vazias e amizades morrem por conveniência, e onde palavras como honra, fidelidade e compromisso soam antigas e ultrapassadas. Ygritte é um lembrete brutal de que a lealdade ainda é um valor absoluto, talvez o mais poderoso de todos. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso fortalece o trabalho feito aqui e ajuda o canal a trazer mais conteúdos como esse diariamente. Deixe seu comentário também, porque isso ajuda na divulgação. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ygritte não é apenas uma sombra sob o comando de Sung Jin-woo. Ele é a encarnação da devoção incondicional, a força silenciosa que cumpre sua missão mesmo quando ninguém mais está olhando. A verdadeira lealdade, aquela que sobrevive à decepção, que não depende da retribuição e que permanece firme mesmo quando o outro lado não merece mais. Isso é um princípio raro. Ygritte a personifica. Ele nos ensina que o dever não depende do outro, cumprir a sua parte depende de você, da sua integridade, do seu valor. Agora imagine, e se um dia Jin-woo traísse Ygritte? É apenas uma hipótese, improvável, claro, mas poderosa. E se por qualquer razão o mestre deixasse de merecer sua fidelidade? Mesmo assim, Ygritte não vacilaria. Ele não é leal a Jin-woo apenas por causa do vínculo. Ele é leal porque ele mesmo escolheu viver assim. Porque há uma força maior que a lógica da reciprocidade, o compromisso com os próprios princípios. E é aí que reside o ponto mais sombrio e mais nobre dessa reflexão. Ygritte não é fiel porque Jin-woo merece, mas porque ele mesmo se tornou lealdade em sua forma mais pura. Isso é o que mais falta no mundo de hoje. As pessoas traem, mentem, abandonam, não porque precisam, mas porque não têm uma bússola interna, porque perderam a conexão com valores que não mudam com o tempo ou com as circunstâncias, porque não sabem mais o que significa ser leal, mesmo quando o mundo vira as costas. Ygritte é um espelho incômodo. Ele olha para nós e pergunta, em silêncio: você cumpre sua palavra quando ninguém mais cumpre? Você permanece firme por aquilo que acredita, mesmo quando o outro falha com você? Você ainda é confiável, mesmo quando seria mais fácil fugir? Ele mostra que a verdadeira força não está em vencer batalhas, mas em manter-se fiel quando tudo ao redor desmorona, seja nos relacionamentos, nas amizades, nos compromissos profissionais, ou até mesmo na promessa silenciosa que você fez a si mesmo de nunca desistir. Ygritte é o símbolo daquilo que foi esquecido. Em um mundo de amores descartáveis, alianças frágeis e princípios negociáveis, ele surge como uma sombra imortal, lembrando que a lealdade não é uma reação, é uma decisão de caráter. Não se trata de depender do outro, trata-se de decidir quem você é e nunca mais recuar disso. Ygritte não é um herói comum, ele é um espectro, ressuscitado das cinzas de uma batalha perdida, dedicado a Sung Jin-woo, com uma fidelidade que desafia a lógica. Em Ética Nicômaco, Aristóteles escreveu que a amizade verdadeira, baseada na virtude, é a base de uma liderança duradoura. Ygritte encarna isso. Sua lealdade não é cega, é calculada, um pacto selado com o sangue da sua própria existência. Ele segue a Lei 11 de As 48 Leis do Poder. Faça as pessoas dependerem de você, ao se tornar indispensável para Jin-woo, protegendo e executando ordens com precisão letal. Miyamoto Musashi, em O Livro dos Cinco Anéis, não usa a palavra lealdade com ênfase, mas todo seu texto transborda o espírito do guerreiro que se entrega totalmente ao caminho. Ygritte brandiu essa entrega com uma espada imortal, mesmo após sua morte original. Agora pense no que isso significa. Ygritte não luta por si mesmo, ele luta por um propósito maior, por um mestre que o ressuscitou. Sua devoção o transformou de um inimigo em um aliado formidável, o reflexo da estratégia 7 de As 33 Estratégias de Guerra. Transforme seus aliados em espiões. Historicamente, figuras como os samurais japoneses, especialmente os 47 Ronin, exemplificam essa lealdade extrema, sacrificando tudo para honrar seu senhor, mesmo após sua morte. Ygritte é esse eco, um guerreiro que encontrou imortalidade na obediência, sua armadura negra, um símbolo de um juramento que nunca se quebra. Mas por que a lealdade? Porque o verdadeiro poder não se sustenta apenas na força, mas na confiança que inspira. Aristóteles argumentou que a liderança floresce quando os seguidores veem o valor no líder. Ygritte
viu em Jin-Woo um propósito que transcende sua própria existência. Isso se alinha com a Lei 13 e as 48 Leis do Poder. Apele para as necessidades e fraquezas das pessoas, pois Ygritte serve a Jin-Woo em troca de um significado renovado. Pense em líderes como o Rei Arthur, cuja tábua redonda foi unida por lealdades mútuas, ou em generais como Alexandre, que inspiraram seus homens a morrer por ele. Ygritte é essa força silenciosa, um pilar que sustenta o império de um homem só. E o custo? Porque a lealdade absoluta tem um preço sombrio. Ygritte sacrificou sua autonomia, tornando-se uma extensão da vontade de Jin-Woo. Em As Leis da Natureza Humana, a Lei número 5, aprenda a lidar com a inveja, alerta que a devoção total pode gerar ressentimento. Ygritte, ao se anular, perdeu qualquer traço de individualidade. Historicamente, os janízaros do Império Otomano foram criados para seguir cegamente o sultão, e muitos acabaram se voltando contra o trono ao verem-se negligenciados. Ygritte é esse paradoxo, um cavaleiro eterno, mas preso em uma gaiola de dever. Olhe para os calabouços de Solo Leveling. Cada batalha de Ygritte é uma prova de sua lealdade. Ele aplica a lei número 15 de as 48 Leis do Poder. Esmague completamente o inimigo. Ele o faz com uma precisão que reflete sua dedicação. Musashi diria que o guerreiro vitorioso vence com a mente antes do corpo, e Ygritte o faz, antecipando os movimentos de Jin-Woo com uma extensão de sua mente. Mas o que acontece quando o mestre vacila? A dependência mútua, como Sun Tzu alerta em Arte da Guerra, pode ser uma fraqueza. Sun Tzu ensinava que aquele que conhece seu inimigo e a si mesmo jamais será derrotado. Mas quando se depende de outro para existir, o que resta de si? Pense em Napoleão, que confiou demais em seus marechais e colheu a ruína em Waterloo. Ygritte enfrenta o mesmo risco de Jin-Woo falhar. E agora, o espelho se volta para você. Quantas vezes você já confiou cegamente em alguém? Um amigo, um chefe, um parente? Ygritte nos ensina que a lealdade pode ser uma arma poderosa, mas também uma corrente. A lei número 11 de as 48 leis se aplica aqui. Faça os outros dependerem de você. Aprenda a ser leal como Ygritte. Na escola, torne-se o amigo que resolve problemas, ganhando a confiança dos colegas e se tornando indispensável. No trabalho, apoie a equipe com dedicação, assegurando que dependam de sua presença para o sucesso. Em família, ofereça apoio incondicional, fortalecendo laços como um pilar silencioso. Mas cuidado, como Ygritte, você pode se perder se sua lealdade se tornar uma prisão, esquecendo de preservar sua própria voz. Volte para Solo Leveling. Quando Ygritte enfrenta inimigos ao lado de Jin-Woo, não é apenas uma luta, é um testemunho de sua devoção. Aristóteles vê a amizade ideal como uma aliança entre virtudes, mas Ygritte revela seu lado sombrio, a perda de si mesmo em nome de um bem maior. No Livro do Vazio, o último dos 5 anéis de Musashi, aprendemos que o verdadeiro guerreiro encontra paz quando transcende o ego, tornando-se vazio como o céu sem nuvens. Ygritte alcançou esse vazio, mas à custa de sua individualidade. Compare com os Cavaleiros Templários, que juraram lealdade à cruz e enfrentaram o exílio, a perseguição e morte por se recusarem a trair seus votos. Sua armadura negra é um lembrete. O poder da lealdade pode construir impérios, mas também pode ser o túmulo de quem a carrega. E quando tudo termina, quando a poeira da batalha assenta, quando o último inimigo cai, quando não resta mais glória, nem aplauso, nem sequer o nome nos registros, Ygritte ainda está lá, de pé, silencioso, vigilante, não por recompensa, não por reconhecimento, mas porque a lealdade, quando verdadeira, não exige retorno. Ela queima como uma chama interna, devorando tudo, inclusive o próprio portador. Talvez seja esse o verdadeiro poder, não a força que arrasa cidades, mas a presença silenciosa que nunca abandona, a espada que nunca falha, a sombra que nunca trai. Ygritte é o reflexo de algo que todos desejam, mas poucos conseguem sustentar: a entrega absoluta. Não porque alguém mandou, mas porque ele escolheu ser fiel até o fim, mesmo que esse fim seja eterno. E é por isso que ele não precisa de palavras. Sua existência já grita mais alto do que qualquer juramento. Ele é o cavaleiro que morreu, e mesmo assim, nunca parou de servir. A lealdade não tem a ver com o outro, mas sim com você. Permaneça leal aos seus princípios, mesmo que o mundo todo se torne ao contrário disso. No fim, a lealdade não é uma armadura, é uma cicatriz. Ela mostra que você esteve lá, que você lutou, que você ficou mesmo quando todo mundo foi embora. Em um mundo onde os laços são descartáveis, onde o eu te amo dura menos que um stories, onde amizades se dissolvem por ego e relacionamentos terminam por likes não curtidos,
Ser leal é um ato de rebelião. Ygritte não é apenas um personagem, ela é um lembrete que a firmeza silenciosa, a integridade inabalável e a fidelidade aos próprios princípios ainda podem existir. Que talvez o que mais falta no mundo moderno não seja mais força, mas gente que saiba o que significa ficar, mesmo quando tudo o resto manda ir embora.